Bom dia! Estamos aqui para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus e de aprender a palavra de Deus. Durante esse período nós estamos estudando sobre personagens bíblicos, homens que marcaram a história. E o personagem de hoje é o rei Davi. A vida de Davi marcou a história do povo de Israel de tal maneira que depois de Davi, e a gente pode ler isso no livro dos reis de Israel, todos os reis que vieram depois dele eram comparados ao reinado de Davi. A Bíblia diz que a vida de Davi se tornou uma referência, por isso os reis depois deles eram sempre avaliados à luz do reinado de Davi, e a Bíblia diz assim: andou nos caminhos retos de Davi seu pai, ou então não andou nos caminhos retos de Davi seu pai. A vida de Davi é sem dúvida uma vida muito preciosa. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel narra o momento quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei de Israel. E diz a palavra de Deus que no primeiro momento foi apresentado a Samuel os irmãos mais velhos de Davi, Abinadab, Eliabe, e os irmãos foram passando um depois do outro, dos mais velhos, tal, aqueles maiores que tinham uma boa aparência. E a Bíblia diz que Deus foi rejeitando todos eles e dizendo para Samuel: não é ele, não é ele. E acabaram todos os moços. Então Samuel perguntou para Jessé: acabaram todos? E Jessé disse: falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Esse texto é muito significativo, porque é o momento quando Davi é ungido por Samuel como o rei de Israel. Lógico que existem alguns momentos que se tornaram célebres, momentos importantes da vida de Davi, como por exemplo o dia que ele enfrentou o gigante Golias e foi vitorioso, o dia em que Davi e os seus homens tiveram a oportunidade, e na verdade em alguns momentos, de tirar a vida de Saul, e Davi disse: não vou tocar no ungido do Senhor. Depois, na condição de rei, a maneira com que Deus usou Davi para expandir o reino de Israel, a maneira com que Deus usou Davi para fazer com que o povo de Israel pudesse ter aquela segurança como nação. Então a vida de Davi é muito importante, mas tudo começou quando ele foi escolhido por Deus. Davi, ele não foi o grande rei por causa de sua capacidade, por causa das suas habilidades. Ele foi o grande rei porque ele foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus para aquela função. No primeiro momento, ele não tinha sido reconhecido pela sua própria família, tanto que ele nem foi convidado para estar na casa no momento em que Samuel foi lá. Jessé não o via como o grande líder que ele haveria de se tornar. Mas Deus não olha como vê o homem, diz a palavra do Senhor. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus conhece o coração. E a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu, Deus o ungiu, e a sua vida foi preciosa
porque ele viveu para servir a Deus. E lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Que nós possamos também viver segundo o propósito do Senhor para servir a nossa geração. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Davi, os salmos que ele escreveu, a história da sua sabedoria, da sua persistência, da sua dedicação. Mas, ó Deus, tudo isso só foi possível porque ele foi escolhido pelo Senhor. Recebeu do Senhor uma missão e cumpriu a sua missão para abençoar a sua geração. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nós também possamos cumprir a nossa missão para abençoar a nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?